Recording is on. Olá a todos. Vamos dar início à nossa aula de sentidos especiais. É uma aula extremamente grande, então eu procurei separar apenas alguns slides. E mesmo assim, nós vamos ter que passar de forma um pouquinho rápida, né? Então, gente, mais da metade de todos os receptores sensoriais do corpo humano fica no olho. E grande parte do córtex cerebral está relacionada ao processamento da informação visual, né? Como a gente colocou aqui nesse outro slide nosso, né? Onde a gente, inclusive, fala que o homem é essencialmente um animal visual, né? Nós escolhemos os nossos parceiros, a comida, nós achamos que o ambiente é agradável ou não, inicialmente pela nossa percepção, né, desse ambiente. Então, vejam que nós temos uma grande parte, né, do nosso córtex envolvido na utilização dessa informação visual. E quando nós falamos em visão, não é apenas olhar para um objeto, né? A visão, ela inclui a percepção de cores, tamanho, né? Formas, textura, profundidade. E a visão que a gente tem dos objetos, ela se deve basicamente à luz que esses objetos emitem e à luz que eles refletem. E a luz, ela faz parte das energias radiantes eletromagnéticas. E em que faixa, né, nós conseguimos enxergar? Essa faixa, ela se situa entre 400 a 700 nanômetros, né? Então, vejam que é uma faixa muito pequena, que está demonstrado aqui, né, nessa região, pequenininha aqui, né? Então, basicamente, o que o olho vai fazer é converter a energia desse espectro de luz visível, que está marcado aqui embaixo, em potenciais de ação no nervo óptico. Então, para o cérebro, os olhos são as janelas para o mundo que nos cerca. Então, o olho é um sistema óptico que capta imagens do meio ambiente e a experiência visual que conhecemos é proporcionada pelo cérebro, que vai decodificar o significado das imagens que se formam no olho. Então, a gente olhando aqui no nosso esquema, né, a gente pode visualizar as 3 camadas que compõem o globo ocular. Então, nós temos a camada mais externa, onde nós temos a esclera, que representa a parte branca do olho, e a córnea, né, que é a porção transparente, é por onde a luz penetra o olho. A outra parte é a parte intermediária, que vai ser formada pela coroide, que é responsável pela nutrição do olho. O corpo ciliar, que é a estrutura responsável pela produção do humor vítreo e regulação da convexidade do cristalino. E a íris, né, que é a porção que dá cor aos nossos olhos. E a íris, ela tem um orifício chamado pupila, cujo diâmetro ele vai variar conforme a luminosidade do ambiente. A parte mais interna do globo ocular corresponde à retina, que é uma estrutura, né, com uma camada de fotorreceptores, né, os cones e bastonetes, né? Então, os cones estão relacionados à visão em cores, né? E os bastonetes é uma visão mais não tão apurada, né? Não nos dá tantos detalhes. Além dos fotorreceptores, a gente vai observar 3 camadas de células nervosas. As fibras nervosas que deixam o olho formam o nervo óptico e se dirige para o cérebro. O ponto de emergência do nervo óptico não há fotorreceptores e por isso é denominado de ponto cego. A gente faz essa experiência, né, nas nossas aulas práticas. Associado também ao corpo ciliar está o cristalino, que é uma lente biconvexa. O cristalino e a córnea formam um sistema de lentes convergentes
que focalizam a luz refletida dos objetos precisamente sobre a retina, numa região de grande acuidade visual chamada fóvea, né? Então, além dessas estruturas, os olhos são preenchidos por dois tipos de líquidos, o humor aquoso e o humor vítreo. O humor aquoso está situado entre a córnea e o cristalino e é constantemente renovado. E o vítreo é o gel que preenche a cavidade posterior do olho. Então, aqui nesse outro slide, a gente está observando os elementos ópticos do olho, né? Então, são aqueles elementos que nós vamos ter o quê? Que nós vamos ter algum grau de refração, né? Então, para que a luz ela se propague adequadamente, todas essas estruturas por onde a luz passa, elas devem ser transparentes, e por isso elas são avasculares, né? Aqui nós temos uma alteração óptica, né, do cristalino. Então, geralmente, quando a pessoa envelhece, ela vem a desenvolver catarata, né, que é uma opacidade do cristalino. Então, na cirurgia, você retira, faz a inclusão de uma lente para o indivíduo voltar, né, a enxergar de forma mais clara. Aqui nós temos alterações, né, de refração, problemas de refração. E aí a visão ela não é mais, né, aquela visão perfeita como a gente espera. Então a gente tem aqui no primeiro esqueminha, né, um olho hemétrope, ou seja, com toda a dioptria que é esperado, então a imagem é focalizada na fóvea. Aqui exemplificando o indivíduo com miopia, vejam que a imagem ela se forma antes, né, da fóvea, e aí a gente faz a correção com lentes, né, no caso da miopia, as lentes côncavas, onde, então, após a utilização dessas lentes, a imagem vai focalizar, né, na região da fóvea. Então, a miopia, qual o grande problema dela, né? O bulbo do olho é mais longo, então, por isso, a imagem se forma antes da região da fóvea. Na hipermetropia, a gente tem o bulbo do olho menor. Então, o que aconteceria é que a imagem se formaria após essa região da fóvea. Então, a gente faz a correção com as lentes convexas, né, para que, então, a imagem ela seja focalizada na fóvea. E o astigmatismo, o que nós temos é o quê? A gente tem uma assimetria, né, nos raios de curvaturas diferentes, raios da córnea e do cristalino. Então, é como se a gente tivesse um abaulamento, né, dessa região da córnea. E para que a gente, então, possa visualizar os objetos, tanto os que estão distantes quanto os que estão próximos, nós lançamos mão de um mecanismo chamado de acomodação. E como funciona esse mecanismo? Então, a gente está colocando aqui, chamando atenção para as estruturas, né, que vão permitir essa acomodação visual. Que estruturas são essas? O músculo ciliar e o cristalino. Então, a gente tem que pensar que o cristalino, ele pode mudar a sua forma, como está aqui colocado logo atrás, né? Então, quando nós precisamos fazer a focalização de objetos próximos, a gente faz uma acomodação para perto. Como acontece isso? Ocorre uma contração do músculo ciliar, ele vem mais para o centro. Dessa forma, o ligamento ele fica relaxado e o cristalino fica mais oval. Quando nós precisamos focalizar um objeto que está distante, o músculo ciliar ele relaxa. Quando ele relaxa, isso faz com que o ligamento fique tenso, né? E o cristalino ele passa a apresentar uma forma elíptica. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Nós temos basicamente
dois problemas, né? Para que a gente tenha a vista cansada ou, né, um nome científico, que é a presbiopia. Então, a gente tem uma redução da capacidade de contração desse músculo ciliar, que regula, né, a espessura do cristalino, e, além disso, a gente tem o quê? O endurecimento desse cristalino. Né? Então, é normal. Um outro reflexo importante para a gente, né, que vai contribuir para uma visão mais eficiente, é o reflexo pupilar. Então, como ele ocorre? Nós temos aqui um animal que sempre exemplifica quando a gente quer falar de midríase e miose, né? Então, na midríase, a gente tem o quê? O aumento do diâmetro pupilar, que é causado pela contração do músculo radial da íris, diante de baixa luminosidade. Então, a gente vê isso bem claro no gatinho. Né? Então, o animal, ele vai fazer midríase quando ele estiver nesse ambiente de baixa luminosidade e também quando ele se sentir acuado. Né? Então, a gente pode olhar para o olho dele e a gente já vai perceber se ele está assustado ou não. Por quê? Porque a midríase ela é controlada pelo sistema nervoso simpático, que controla as nossas reações de luta e fuga. Nós vamos ter uma aula posterior, né, sobre o sistema nervoso autônomo. E já a miose representa o quê? Seria a diminuição pupilar, né, do diâmetro da pupila, causada pela contração do músculo circular da íris diante do excesso de luminosidade. Então, vejam, a gente tem o ajuste, né, do diâmetro da pupila para favorecer que chegue à região da fóvea a quantidade de luz necessária para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha uma visão límpida, né? Perfeita. E essas informações ópticas, elas se destinam a outros sítios também. Então, nós vamos ter, na próxima semana, né, a nossa aula de ritmos biológicos e sono. Então, é muito importante também a visão, a informação óptica que chega, né, para os ritmos biológicos. Nos processos motores, como a gente falou, tamanho de pupila, movimentação dos olhos, né? Além disso, os movimentos de exploração ocular e atenção visual. Quando a gente acompanha, está fazendo a leitura de um livro, né, observa o que está se passando ao redor. Aqui nós temos a entrada de luz. Vejam que a luz ela passa por todas as camadas celulares e aí ela vai chegar lá na região, né, dos fotorreceptores, que é a última camada, tá? Naquela região que a gente chamou de fóvea. Então, vejam aqui, né, que está bem discriminado, né, a região da fóvea. Então, é uma região rica em cones, né, uma região de grande acuidade visual. E na medida que os fotorreceptores vão processando a informação, essa informação ela vai voltando e sendo o quê? Ela vai sendo processada por essas células para que, então, a gente tenha a saída dessa informação, né, aqui da região da retina, seguindo para, né, o córtex. Aqui nesse outro gráfico, a gente tem a distribuição de cones e bastonetes na retina. Vejam que na fóvea a gente tem uma alta densidade de cones, que são novamente responsáveis pela acuidade visual, e na medida que a gente vai se afastando da região da fóvea, nós vamos tendo um aumento dos bastonetes e uma diminuição progressiva dos cones. Aqui nós estamos exemplificando os fotorreceptores. Então, os fotorreceptores são os cones e bastonetes, né? E os cones vão ter diferentes visões, né? Vão pegar comprimentos de onda diferentes, dependendo do tipo de cones que a gente tem. Esses cones eles são adaptados a alta luminosidade, que a gente chama de visão fotótica, né? E apresentam uma elevada resolução espacial das imagens.
Já os bastonetes, não, eles são adaptados a baixa luminosidade, que a gente chama de visão escotópica, né? Nos dando essa visão escotópica. É aquela visão que a gente tem quando nós entramos no cinema e a sessão já começou. Né? A gente vê que tem uma pessoa sentada, mas a gente não consegue o quê? Discriminar os detalhes, né, dessa visão. Tá? Então, aqui ao lado, eu coloquei como se dá o processamento. Né? Então, na verdade, a gente sempre fala que as imagens se formam através da liberação de neurotransmissores, porém, no caso da visão, o que acontece, né, que a gente vê aqui no finalzinho, a gente tem um fechamento de canais iônicos, e aí a gente diminui a liberação de neurotransmissor. Então, quando você vai fazendo esse processamento, no caso da visão, a gente tem uma situação bem diferente. Com relação à audição, né? A audição é o fenômeno pelo qual os seres vivos percebem os sons. E é muito importante para várias espécies, né? No que diz respeito ao homem, o som tem a capacidade de afetá-lo sobre uma série de aspectos psicológicos e fisiológicos. Então, a gente pode pensar o seguinte: o som de uma música pode nos acalmar, nos alegrar, ou até mesmo nos excitar. Enquanto um som desagradável, né? Então, a gente pode pensar o quê? Quando uma pessoa raspa a unha sobre um quadro negro, isso dá aquele nervoso, né? Isso arrepia a gente. Por outro lado, um som assim que fica se repetindo, como uma gota d'água pingando de uma torneira, pode nos impedir de dormir. Aí são apenas 30 ou 40 decibéis. E a gente ainda não pode esquecer que o som pode fazer desabar uma avalanche de neve nas encostas de uma montanha sob o efeito de ressonância. Né? Então, vejam o poder que a gente tem aqui do som. Então, entre 90 e 120 decibéis, além dos efeitos psicológicos, podem ocorrer efeitos fisiológicos, alterando temporária ou definitivamente a fisiologia normal do organismo. Então, nessa intensidade de som, os ambientes são considerados insalubres. Né? Então, a nossa perda de audição, ela pode ser ocasionada principalmente por dois fatores. O envelhecimento natural do ouvido com a idade, né, que a gente denomina de presbicusia, e a exposição prolongada em níveis superiores a 90 decibéis. Né? Então, essa presbicusia, ela ocorre mesmo em pessoas que não se expõem ao ruído prejudicial e aumenta com a idade, sendo esse aumento mais pronunciado para as frequências mais altas. E um fato curioso é que a presbicusia para as mulheres ele é menos pronunciada do que para os homens. Então, se a gente pensar, né, vamos dar um exemplo, um homem de 60 anos, ele terá uma perda de audição devido à idade de cerca de 25 decibéis em 3.000 Hz. Uma mulher nessa idade terá perdido apenas cerca de 14 decibéis nessa frequência. Então, das diversas pesquisas realizadas hoje, podem ser feitas as seguintes afirmações sobre a exposição aos ruídos, né? Quanto maior o ruído, maior será o grau de perda de audição, e quanto maior o tempo de exposição ao ruído, também maior será o grau de perda de audição. Tá? Então, fiquem atentos, tá, ao som, né, que vocês estão se submetendo. Então, gente, o som ele é produzido por ondas de compressão e descompressão alternadas do ar. As ondas sonoras, elas propagam-se através do ar exatamente da mesma forma que as ondas propagam-se na superfície da água. Assim, a compressão do ar adjacente de uma corda de violino cria uma pressão extra nessa região. E isso, por sua vez, faz com que o ar um pouco mais afastado se torne pressionado também. A pressão nessa segunda região comprime o ar ainda mais distante
e esse processo repete-se continuamente até que a onda finalmente alcança a orelha. E a orelha humana é um órgão altamente sensível, que nos capacita a perceber e interpretar ondas sonoras em uma gama muito ampla de frequências, que vai de quanto? Que vai de 20 a 20 mil hertz, ou ondas por segundo. Então, a captação do som até a sua percepção e interpretação é uma sequência de transformações de energia, iniciando pela sonora, passando pela mecânica, hidráulica e, finalmente, com a energia elétrica dos impulsos nervosos que chegam ao cérebro. Aqui nós vamos ver, né, as 3 regiões onde essa informação auditiva ela vai sendo, né, amplificada. Então, a gente tem a orelha externa, onde o forte é a energia sonora. Então, o pavilhão auditivo capta e canaliza as ondas para o canal auditivo, para o tímpano. O canal auditivo serve como proteção e como amplificador de pressão. Quando se choca com a membrana timpânica, a pressão e a descompressão alternadas do ar adjacente à membrana provocam o deslocamento do tímpano para trás e para frente. Uma compressão força o tímpano para dentro e a descompressão força para fora. Logo, o tímpano vibra com a mesma frequência da onda. Dessa forma, né, o tímpano transforma as vibrações sonoras em vibrações mecânicas, que são comunicadas aos ossículos, né, na orelha média. Que ossículos são esses? O martelo, a bigorna e o estribo. Na orelha média, a gente tem o quê? Energia mecânica. O centro da membrana timpânica conecta com o cabo do martelo. Este, por sua vez, conecta com a bigorna e a bigorna com o estribo. Essas estruturas, como já mencionado anteriormente, encontram-se suspensas através de ligamentos, razão pela qual oscilam para trás e para frente. A movimentação do cabo do martelo determina também no estribo o movimento de vai e vem, de encontro à janela oval da cóclea, transmitindo assim o som para o líquido coclear. Dessa forma, a energia mecânica é convertida em energia hidráulica. Os ossículos, então, funcionam como alavancas, aumentando a força das vibrações mecânicas e, por isso, agindo como amplificadores das vibrações de onda sonora. Se as ondas sonoras dessem diretamente na janela oval, não teriam pressão suficiente para mover o líquido coclear para frente e para trás, a fim de produzir a audição adequada, pois o líquido possui inércia muito maior que o ar, e uma intensidade maior de pressão seria necessária para movimentá-lo. Então, gente, a membrana timpânica e o sistema ossicular convertem a pressão das ondas sonoras em uma forma útil, né, da seguinte maneira. As ondas sonoras são coletadas pelo tímpano, cuja área é cerca de 22 vezes maior que a área da janela oval, portanto, uma energia 22 vezes, né, 17, 18, 22 vezes, né? Maior do que a janela oval, coletaria sozinha, captada e transmitida através dos ossículos da janela oval. Então, da mesma forma, a pressão do movimento da base do estribo apresenta-se 22 vezes maior do que aquela que seria obtida aplicando-se ondas sonoras diretamente à janela oval. Essa pressão é, então, suficiente para mover o líquido coclear para frente, né, e para trás. Então, o diagrama, né, de secção transversa mostra que a cóclea é composta por 3 tubos individuais, né, que a gente está vendo aqui. Né, que é o quê? A escala timpânica, a média ou coclear e a vestibular. Então, todos esses tubos, eles são separados um do outro por membranas. Tá?
a membrana ela é fina, então ela não oferece obstáculo para a passagem das ondas sonoras. Então, basicamente, a função dessas membranas é o quê? Separar os líquidos que têm composições diferentes. Então, aqui, esse foi o esquema melhor que eu encontrei, né? Mas mesmo assim ainda deixa um pouco a desejar. Então, a gente tem as fibras basilares próximas à janela oval, né, na base da cóclea. Deixa eu voltar aqui, passar para frente, ver se fica melhor. Né? São curtas, né? Então a gente tem fibras aqui, e essas fibras elas são curtas logo no início e elas se tornam progressivamente mais longas à medida que se aproximam da porção superior da cóclea, então essa pontinha aqui mais à frente. Então, na parte final da cóclea, essas fibras são aproximadamente 2 vezes mais longas do que as basais. Então, na superfície da membrana basilar, localiza-se o órgão de Corti, que dá para ver aqui nesse esquema anterior, né, o órgão de Corti, que é o verdadeiro órgão da audição. Né? Então, é no órgão de Corti que a gente tem as células nervosas ciliares, que são as células sensoriais. E sobre o órgão de Corti, há uma estrutura membranosa chamada de membrana tectórica, que se apoia como se fosse um teto, né, sobre os cílios das células sensoriais. Então, como é que a audição funcionaria, né? Como que ela é processada? Então, à medida que cada vibração sonora penetra na cóclea, a janela oval move-se para dentro, lançando o líquido da escala vestibular numa profundidade maior dentro da cóclea. A pressão aumentada da escala vestibular desloca a membrana basilar para dentro da escala timpânica. Isso faz com que o líquido dessa câmara seja empurrado na direção da janela oval, provocando, por sua vez, o arqueamento dela para fora. Assim, quando as vibrações sonoras provocam a movimentação do estribo para trás, o processo é invertido. E o líquido, então, move-se na direção oposta através do mesmo caminho. E a membrana basilar desloca-se para dentro da escala vestibular. Então, a vibração da membrana basilar faz com que as células ciliares do órgão de Corti se agitem para frente e para trás. Isso flexiona os cílios nos pontos de contato com a membrana tectórica. E a flexão dos cílios excita as células sensoriais e gera impulsos nas pequenas terminações nervosas filamentares da cóclea, que enlaçam essas células. Esses impulsos são, então, transmitidos através do nervo coclear até os centros auditivos do tronco encefálico e córtex cerebral. Dessa forma, né, a energia hidráulica é convertida em energia elétrica. É assim, né, que funciona, que a gente tem, então, a formação da visão, da audição. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, após atravessarem o nervo coclear, os estímulos são transmitidos aos centros auditivos do tronco encefálico e córtex cerebral, onde, então, né, vão ser processados. Então, os centros auditivos do tronco encefálico relacionam-se com a localização da direção da qual o som emana e com a produção reflexa, né, de movimentos rápidos da cabeça, dos olhos ou mesmo de todo o corpo em resposta a estímulos auditivos. E o córtex auditivo, localizado na porção média do giro superior do lobo temporal, recebe os estímulos auditivos e interpreta-os como sons diferentes. E a gente ainda tem, né, duas regiões extremamente importantes, que são a área de Broca, né, que está relacionada à linguagem, à produção da fala e compreensão, e a área de Wernicke, né, que está relacionada ao conhecimento, interpretação e associação de informações. Tá? Então, vejam que essas áreas, elas se comunicam. Tá? Os sentidos químicos, né? A gente vai
começar, né, com o paladar. Deixa eu ver aqui os esquemas. Então, gente, o paladar é um sentido que permite a gente perceber as qualidades das substâncias quando elas entram em contato com a língua e a cavidade bucal. Né? Então, vocês vejam aqui que a gente tem várias células, várias invaginações, aí temos o poro, né, gustatório, então é importante que o alimento ele seja muito mastigado, misturado com a saliva e alcance o poro gustatório. Tá? Então, as papilas gustativas são os órgãos do paladar e são sensíveis a diferentes substâncias químicas. As papilas, elas em geral têm uma vida curta, de 5 a 10 dias em mamíferos, né, e elas são continuamente substituídas. Elas ocorrem primariamente na superfície da língua. Então, a língua ela possui essas papilas, né, e essas papilas possuem os botões gustativos ou gustatórios, que são responsáveis pela detecção do sabor. Né? Sendo que, como eu já falei, o poro gustatório é onde a gente precisa perceber, né, esse sabor. Tá bom? Então, aqui a gente colocou os limiares, né, de percepção dos diferentes sabores. Vejam que a gente tem uma alta sensibilidade para o amargo, né? Isso é importante, porque a maioria dos venenos são amargos, então é uma forma da gente produzir, nos proteger. Né? Nesse outro esquema aqui, a gente tem os vários tipos de canais relacionados à detecção, né, dos diferentes tipos de sabores. Tá bom? Então, eu coloquei porque eu acho que é importante dar uma olhada. Depois vocês deem uma olhada com mais atenção. E aí a gente chega aqui no olfato. Né? Então, o olfato está relacionado à estrutura da cavidade nasal e é mais desenvolvido em mamíferos. É uma estrutura que vai responder, né, um sentido que responde a substâncias químicas presentes no ar. E para muitas espécies, a sua importância é fundamental, pois é pelo olfato que se dá a atração sexual. No homem é menos desenvolvida, mas mesmo assim a gente pode distinguir vários tipos de odores, né? Cerca de 20 mil ou mais. Tá bom? Então vejam que é muita coisa. E aí pode surgir uma dúvida, né? Muitas pessoas já prestaram atenção ao fato de que quando a gente está resfriado, a gente perde o paladar. Né? Não é estranho? A gente tem uma comunicação aqui. Então, na língua e na garganta, a gente tem as papilas gustativas que, como a gente falou, conseguem distinguir os diferentes sabores. Quando a gente mastiga, a gente também sente o cheiro do alimento. Né? E as partículas de substâncias que compõem o alimento são captadas pelo sentido olfativo. Então, a detecção pelo olfato nos possibilita identificar o sabor de muitos alimentos. Tá? Então, a gente pode dizer aí que tem uma atuação conjunta do olfato e do paladar. E um dos sintomas da gripe, né, ou do resfriado, é a produção de muito muco pelo nariz, o que vai dificultar a circulação de ar, né, pela cavidade nasal. Então, dessa forma, o ar e aromas eles não vão chegar às células olfativas. Tá? Então, observando aqui, né, a gente vê que o órgão olfativo é a mucosa que forra a parte superior das fossas nasais, chamada de mucosa olfativa. Então, os odores, ao serem inspirados, eles entram nas fossas nasais e dissolvem-se no muco, estimulando os receptores, né, de olfato, que são os quimiorreceptores. Então, os cílios dos neurônios olfatórios se projetam para a cavidade nasal e são a parte sensível do receptor. E os diferentes odores, então, são gerados por reações específicas de determinados tipos de moléculas com os diferentes receptores. Então, nós temos, basicamente, 7 tipos de odores fundamentais, né? Que são o quê? Então, a gente
colocou aqui, né? Floral, etéreo, almiscarado, cânfora, pútrido e pungente. Né? E aí a gente pode se perguntar, então, como é possível, né, que a gente detecte aquela quantidade de odores que a gente falou no início, né? Cerca de 20 mil. Então, a capacidade humana para distinguir um tal número de odores vai se dever basicamente a esses diferentes odores estimularem diferentes combinações dos receptores para os odores básicos. Tá? E a intensidade desse odor vai estar relacionada com o número de receptores estimulados por ele. Então, vejam que tem muita coisa ainda para se estudar, né, nos sentidos especiais, para que a gente possa, então, compreender de forma mais expressiva, né, como esse sentido que dá tanta cor à nossa vida, né, esses sentidos, para a gente desvendar mais, ficar mais, assim, atento. Né? Vocês vejam que alguns cheiros, quando a gente sente, nos remetem à fase da nossa infância, né? No meu caso, eu costumo dizer que aquele cheirinho do café da tarde a gente lembra da família reunida. Então, vejam como as experiências são ricas, né? Quando a gente tem o estímulo dos órgãos sensoriais.